Fala galera investidora, beleza? Tô aí agora trazendo mais um vídeo pro canal, mais um resumo de um relatório de um ativo. E se você investe, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, já habilita aí as notificações para não perder as novidades. E assiste o vídeo até o final, porque eu posso estar trazendo informações que não estão nem no próprio relatório. E já aproveita também, deixa a sugestão de vocês aí de qual ativo vocês gostariam que eu tivesse fazendo análise. Valeu, galera. Fala, galera, beleza? É, Eu vou gravar uma série de vídeos assim de como fazer umas análises de fundos imobiliários e ações, né? Porque eu tenho visto que a galera tem sentido muita dúvida com relação a isso, né? E eu acho um ponto que é sempre bom lembrar que você não tem que comprar um fundo ou uma ação só porque o YouTube X ou Y fala, né? A gente tem que ter o hábito de conferir as coisas. Então, eu vou estar gravando aí uns vídeos, vou tentar ser bem objetivo, né? Sobre como analisar fundos imobiliários e ações. E aí, eu vou começar aí como fazer análise de fundos de tijolos, né? Então aí, sem mais delongas, bora falar um pouquinho disso aí nesse vídeo. Então assim, para começar, você tem que saber onde tem informação, onde procurar essas informações, né? E tem alguns sites que são muito bons, tipo o Investidor 10, o Fundo Explorer, o Status Invest, Mundo FI, Clube FI e FIS.com. Esses são exemplos, né? Se pesquisar, dá para achar ainda mais. Mas são exemplos de site lá que tem várias informações sobre os fundos e sobre ações, né? Vale a pena dar uma olhada lá, para quem não conhece, dar uma olhada, futucar lá para pegar essas informações. Eu botei uma observação ali, né? Alguns são pagos. E alguns desses sites você tem que pagar para liberar alguma outra função. Mas geralmente a maioria das funções que já são grátis né, já supera a nossa necessidade de buscar informação dos ativos. Então fica aí a dica. Então, como eu falei, bora lá. Ser bem objetivo agora. Fundo de tijolos, né? O que que a gente pode olhar para decidir, né? Ou pelo menos ter um norte para dizer, eu investirei nesse fundo. Ou pelo menos investir um pouco nesse fundo. Entende? Algo que definiria se você vai querer dar entrada nesse fundo ou não. Então tem alguns pontos que a gente tem que olhar. Existem, assim, inúmeros fatores que você deve olhar na verdade, né? Mas isso aqui é realmente só o norte. É o que você vai olhar assim e por hora você decide se você vai conseguir entrar ou não se você quer ou não entrar na operação. Então vamos lá, valor patrimonial. Primeira coisa é que o fundo, você tem que olhar para um fundo um fundo imobiliário, ele tem que ter um valor patrimonial bom, né? E a gente vai ver mais para frente com relação à quantidade de ativos, né? Vai estar meio relacionado com isso aqui. Mas você precisa ver se o seu fundo ele é um fundo robusto, né? Olhar para o valor patrimonial e verificar também se é, esse valor patrimonial desse fundo que você está olhando, né? Ele está pelo menos na média do mesmo valor dos outros fundos desse mesmo segmento, né? Mas ele tem que ter um bom valor patrimonial, né? Não pode, tu não vai entrar num fundo magrinho, né? Tem que ter uma robustez aí de patrimônio. Um outro ponto super importante que você vai ter que olhar é a liquidez do fundo, né? E por que que eu tenho que olhar a liquidez do fundo? Porque ela basicamente vai definir se você vai conseguir comprar, fazer a sua compra e fazer a sua venda, né? De maneira suave, de maneira tranquila, sem tomar aí nenhum cancelamento ou demorar para efetuar essa operação, né? Então, quando a liquidez ela é alta, você consegue vender o seu ativo sem problemas. É claro que a gente vai estar falando de várias esferas de pessoas aí, né? Tem gente que vai investir, tem gente que está investindo aí só 100 por mês no fundo, mas tem gente que está investindo 10 mil, assim como tem gente que investe 100 mil, ou tem 100 mil investido, e se o cara quiser vender de uma hora para outra, será que ele consegue? Então, isso é uma coisa para estar observando, né? A liquidez do fundo.
Um outro ponto aí, o famoso preço sobre valor patrimonial, ou seja, vulgo P sobre VP. Cara, tu tem que olhar o P sobre VP, não tem jeito. Porque por ele você vai ter uma noção se você está pagando a mais pelo fundo, se você está pagando menos pelo fundo, né? Ou seja, está comprando caro ou está comprando com desconto. Então você tem que olhar o P sobre VP. E esse P sobre VP, né? Assim como vai ter um outro ponto aqui também, é bom você não olhar só o P sobre VP atual, mas você olhar para o histórico de P sobre VP, né? Qual foi o histórico do P sobre VP desse fundo? Porque aí você consegue ver se é normal durante algum período de tempo esse fundo ficar descontado, mas se ele consegue voltar pro preço que ele estava. Ou seja, se ele é um fundo resiliente, né? A gente vai ver um outro tópico que completa isso aqui também. Mas é isso. Olha para o pessoal do VP, né? Para ver se você realmente está pagando a mais ou não por esse ativo. Que às vezes você tem uma carteira muito boa, aí você tem um dinheiro agora só do mês para investir, mas aí você vai investir em quê? Vai investir no fundo que tá mais descontado, que você pode pegar mais cota, ou você vai investir num fundo que está sendo negociado acima do preço justo dele? Então, assim, galera, olhar bem o P sobre VP. Lembrando que P sobre VP de um preço descontado é o que está abaixo de um. Acima de um, já você está pagando um preço acima do preço justo do ativo. Rapidão, galera. Não esquece de se inscrever no canal e acionar a notificação. Valeu! Foi só falar nele, ó, a relação a questão do P sobre VP que eu falei. Aí esse aqui é um outro ponto que você tem que olhar no fundo que você quer comprar e que está relacionado com o P sobre VP, né? O histórico do valor da cota. Tu vai olhar para o valor da cota, não olha só para o preço que ela está agora, olha para o histórico dela, que aí você vai ter uma noção, né? Pelo desenho que o gráfico está fazendo. E aí, se não tiver, você pode estudar também análise gráfica aí. Pelo desenho que o gráfico está fazendo, você vai ver se ele está batendo algum suporte, alguma resistência, se o preço tá tendendo a cair, tendendo a subir. E aí, por aí, você vai ter uma ideia se esse valor vai subir ou descer, né? E por esse ponto aqui, você também vai conseguir perceber se o preço do VP tá no preço justo, se ele tende a descontar também, né? Então, assim, olhar o histórico do valor da cota e olhar o histórico do valor do P sobre VP. Esse aqui eu acho que é um dos pontos aí, né? Basicamente deve ser um dos pontos que a galera mais olha e geralmente desconsidera o restante, né? Que é o dividend yield. A galera olha pro yield do fundo e às vezes já se ilude com o valor que tá ali, né? Lembrando que uma venda que o fundo faça no mês, né? E que gera uma grana boa, vai mexer, vai impactar no yield de maneira positiva. E isso pode te enganar você achando que aquele valor ali é o valor de yield que o fundo está pagando, né? Mas não é. Aquele ali é um fato não recorrente que aconteceu naquele mês ali, ou aconteceu alguma coisa extraordinária e o yield subiu. Então, assim, tem que olhar a média de yield dos últimos 12 meses do fundo para você ter uma ideia se o fundo realmente mantém um padrão de pagamento, né? Afinal de contas, a gente compra o fundo imobiliário também esperando receber bons dividendos. Então fica ligado nisso aí. Isso aqui, ó, super importante você tá verificando a rentabilidade do fundo, né? Ou seja, não só o que ele valoriza, mas o que ele está te entregando. É literalmente a rentabilidade. E aí você tem que comparar essa rentabilidade com os outros indicadores de mercado, né? Aí, aqui, isso aqui é uma, para você ter uma visão bem simples, né? Falando de maneira bem simples. Você não vai querer comprar um fundo imobiliário que a rentabilidade dele total, por exemplo, fica abaixo da inflação, certo? Isso é só um exemplo, né? Então, assim, procurar comprar fundos imobiliários que a rentabilidade dele total esteja tocando nos outros indicadores de mercado importante, né? IFIX, o IPCA, que no caso seria a inflação, né? Tá junto pelo menos do Ibovespa, IVVB11, no IVVB11. Então, assim, compara sempre a rentabilidade com esses indicadores de mercado, né? Tem que estar pelo menos próximo ou acima de alguns, né? Para tá valendo, principalmente da inflação, né?
Aí esse aqui é um ponto que eu falei que estaria ligado com o valor patrimonial, a quantidade de ativos que o fundo tem na carteira, né? Como é que é o portfólio do fundo? Porque às vezes você olha se você for uma pessoa que, por exemplo, olha só o valor patrimonial, você vai bater o olho e vai falar assim, pô, esse valor patrimonial aqui é grande, né? O fundo tem um valor patrimonial grande. Mas na hora que você vê, o valor patrimonial que está grande ali é a soma de dois ativos, né? Às vezes é até um ativo. Então, assim, será que vale a pena tu entrar num fundo que só tem um ativo ou dois ativos? Aí tu vai ter que considerar uma série de valores, né? Então, assim, o valor patrimonial tu tem que estar de olho e aí você tem que olhar para o portfólio para ver se esse valor está diluído entre vários ativos, né? O que seria o ideal, né? A diversificação na carteira e ter vários ativos na carteira para estar te livrando de alguns perrengues, né? Esse aqui é um outro ponto que você tem que observar: vacância. Gente, vacância em fundo de tijolos aí é campeã em passar batido. A galera olha a yield, a galera olha aí os ativos, mas a galera não se preocupa com a vacância, né? E assim, não adianta você ter, por exemplo, sei lá, 10 ativos na tua carteira e aí você tá só com 5 pagando. O restante tá tudo desalocado, tudo vago. Ou seja, da vacância de 50%. Entendeu? Aí será que vale a pena? Porque aí a receita bate e nem cobre, não vai nem quase cobrir a despesa que o fundo tem, porque 50% dele não tá pagante ali, né? Tá desalocado. E aí, dentro disso ainda da vacância, tu tem que considerar outros pontos, né? Aí, por exemplo, a vacância, ela é baixa. Aí tu vai pensar, mas o que que é uma vacância alta e o que é uma vacância baixa? Aí, de repente, você pode usar isso como parâmetro, exatamente isso, né? Geralmente, os relatórios do fundo informam isso, né? A vacância corresponde a X%, né, do fundo aí, dos ativos. E aí você pode comparar pela própria receita que está lá no DRE lá dos fundos, né? Que é o que eu sempre falo nos nossos vídeos. Olha o DRE. Pela receita, você vai ver o quanto que a vacância tá fazendo falta, né? O quanto de dinheiro que essa vacância corresponde. E aí tu tira a porcentagem, velho. Se a vacância tiver 50, 60%, há de se considerar que não é um fundo legal para tu entrar, né? Ah, mas se eu quiser entrar mesmo assim, por tua conta e risco. Mas aí eu te aconselho a ver uma outra coisa. Beleza, a vacância tá alta, mas o que que a gestão do fundo tá fazendo com relação à vacância? Ela é uma gestão que tá correndo atrás, né? Ela é uma gestão que tem um histórico de acontecer uma vacância, ele consegue realocar rápido, aí vai entrar no cenário aqui de outras questões com relação a como acabar com a vacância, né? Ou seja, o imóvel está bem localizado, né? Tá em boas condições. Toda a questão do bairro ali em volta ali, ele tem um aluguel parecido com todos ali. Enfim, vai entrar uma série de situações aqui. Mas então, assim, observe a vacância. Se ela for muito alta, talvez não valha a pena entrar. Se você quiser entrar mesmo assim, então veja como a gestão do fundo trata a vacância. E aí, para encerrar aqui o, o norte aí do fundo de tijolos, lembrando que essas verificações aqui você consegue fazer para vários segmentos dentro do fundo de tijolo, né? Laje corporativa, shopping, etc, né? Vai acabar caindo tudo no mesmo princípio. Então, aqui o último ponto que você tem que olhar, dívida total do fundo, né? Como que o fundo se comporta com a dívida? A receita que está entrando, ele está conseguindo pagar as dívidas? Com essa receita, ele consegue pagar as dívidas? Ele é um fundo que está muito alavancado? E aí você consegue ter uma ideia do que é uma dívida grande, uma dívida pequena, com algo parecido que eu falei com a vacância anteriormente, né? Você olha o total da dívida e olha pro total de patrimônio. E aí você vê a porcentagem que um representa do outro. Velho, se for muito alta, você já vai perceber que o fundo está muito alavancado, né? Aí você vai ter que botar outros olhos aí. Beleza, está alavancado. Mas o fundo, a gestão, ela tem um bom planejamento para estar pagando essas dívidas. Aí tu vai ter que fazer uma outra série de perguntas em cima de dívida, né? É,
A dívida que está agora é uma dívida saudável? Porque também é normal empresas se endividarem, né? Para estar aumentando o portfólio de serviços que ela tem, por exemplo, né? Para estar fazendo obra, para estar fazendo expansão, para estar atualizando alguma coisa. É normal ela fazer dívida, mas a dívida tem que ser uma dívida controlada. E aí isso é uma coisa que você tem que olhar. A dívida está controlada, está pouco alavancada, então beleza. Se tiver fora do trilho, melhor nem entrar. E aí agora as considerações finais aí sobre como analisar fundos de tijolos, né? Sempre verifique se o fundo é um fundo robusto, né? Como eu falei. Olha o histórico. Tem bom patrimônio? Quantos ativos? Tem muita vacância? Tá fora de controle? O yield do fundo é bom? Aí é constante? Tem muita dívida esse fundo? Né? Aí você pode ver também se a dívida é controlada. Essas são algumas perguntas que se você conseguir responder elas, buscando essa informação, né, nesse site que eu já passei, lendo o relatório, né, do fundo que você vai investir ali, você com certeza já vai eliminar pelo menos 50% do risco de entrar num fundo ruim. Então é isso, galera. Guarda os próximos vídeos aí. Se você vai investir, não esquece de diversificar.